Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé, muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje. Macaé avança na era digital com um programa piloto sobre o uso responsável da inteligência artificial. Aqui eu não quero discutir se a IA é boa ou ruim. Eu estou discutindo aqui que a IA é uma realidade que já está no dia a dia e a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas muito mais do que isso, esse projeto de lei, ele vem como principal objetivo otimizar o processo administrativo, melhorar o serviço público, mas principalmente, presidente, isso eu vou lutar constantemente, sempre com a supervisão humana. Câmara propõe frente parlamentar para preservar a memória e a identidade cultural de Macaé. Com a internet, que coloca os sistemas para funcionar e às vezes a gente até esquece, porque a gente lembra da ponta, mas esquece todos aqueles que estão aí na ciência e tecnologia, que estão trabalhando diariamente para fazer o poder público rodar. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. O vereador Marvel destacou a importância do programa Bolsa Atleta, que tem impulsionado talentos locais a alcançarem grandes palcos no Brasil e no mundo. A iniciativa valoriza jovens que sonham em seguir a carreira no esporte, fortalecendo o desenvolvimento de atletas no município. Ótimas notícias dos nossos atletas de Macaé. Tivemos um final de semana muito importante no atletismo, no judô, no triatlo, no taekwondo. Enfim, é o Bolsa Atleta realmente fazendo efeito em nossa cidade. Quero destacar aqui a Tayana Ramos, campeã brasileira sub-16 nos 75 metros e nos 250 metros no atletismo. Destacando a Tainá, eu não posso deixar de falar da Raquel. Raquel é uma grande atleta do atletismo de nossa cidade, que vem sendo a melhor do Brasil, e tenho certeza que em 2028 ela estará nas Olimpíadas. Um trabalho fenomenal feito ali no CIEP Maringá pelo professor Hiller, que vem revelando atletas mundo afora. Parabéns, professor. O senhor realmente é um destaque em nossa cidade. Quero também falar do Silas, do bicicross, do mountain bike. Que menino esforçado, dedicado, que faz um trabalho fenomenal. Cria ali do aeroporto, daquela pista de bicicross que o prefeito Elbert Rezende, através dos nossos pedidos, está sendo reformada, e ali vão nascer vários Silas, aluno do professor Eduardo Jandré. Tem a mãe Jane, que vem fazendo também todo o esforço do mundo por esse menino. Fico até emocionado em falar nele, porque é um garoto que estudou com meu filho desde criança, e acompanha a carreira dele, e ele está se destacando. Se vocês tiverem oportunidade de entrar lá no Instagram dele, no Silas, vocês vão ver os berros da mãe emocionada quando ele fica em segundo lugar no campeonato sul-americano que aconteceu fora do Brasil. Então, eu fico até emocionado também junto com ela, porque é uma guerreira que investe no filho, que faz de tudo para o filho chegar onde está chegando. Quero também destacar o judô, a Isabela, nossa campeã sul-americana de judô, que vem fazendo também um trabalho muito bacana e se destacou no Campeonato Sul-Americano de Judô. Falar também de Barretão, todo mundo aqui conhece, atleta do triatlo. Barreto, que era do jiu-jitsu, que lutava também junto comigo, faixa preta, brabo, fez a transição do jiu-jitsu para o atletismo, e hoje, nesse final de semana, ele fez aí um fato inédito, ficou em 5º lugar no Mundial, lá em Portugal. Que bacana. Barretão, parabéns. Você é um exemplo de vida aí para a juventude nossa que está querendo também ser atleta. Continue nessa missão, porque realmente você está fazendo a diferença aí na nossa cidade de Macaé. Falando disso, prefeito, eu fico orgulhoso, prefeito não, sempre confundo, já estou profetizando, hein? Presidente Alain. Volta e meia eu venho aqui na tribuna fazer meu discurso no grande expediente e te chamo de prefeito. Mas, presidente, por enquanto, futuro deputado estadual, se Deus quiser, pré-candidato, e, quem sabe, se papai permitir, prefeito de nossa cidade. Eu queria falar um pouco do Bolsa Atleta, porque quando eu luto pelo Bolsa Atleta, às vezes sou até estranho, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Desde 2013, quando eu era atleta ainda, eu vi a importância
de uma verba para os atletas poderem custear o seu dia a dia de treino, seus suplementos, suas viagens, suas inscrições de campeonatos. É muito caro, meus amigos, é muito caro. E acabei não sendo atleta profissional, porque na época eu não tive condições. Mas hoje, vendo meus 3 filhos se dedicando e se empenhando e conseguindo ter resultados, eu vejo que dói no bolso, e dói muito. Está doendo muito no meu bolso. E meus filhos não são bolsa-atletas, eu não inseri eles no bolsa-atleta para não causar polêmica em nossa cidade, mas tenho um grande orgulho deles estarem se destacando. E o propósito era claro, era dar oportunidade aos jovens de nossa cidade, porque nós sabemos que nós moramos num país com poucas oportunidades, mas Macaé está dando essa oportunidade para os jovens dedicados que se dedicam aos esportes. Os competidores hoje ganham uma bolsa muito importante para isso, para ter esses resultados, igual a Tainá, o Silas, a Isabela, Barreto, a Raquel e outros mais. Todos os esportes de nossa cidade que são federados ou confederados, que tiverem atletas participando de competições, têm o direito de dar entrada a esse projeto que está modificando a nossa cidade, está transformando a nossa cidade na capital dos esportes. Então, queria salientar isso e dizer que eu estou muito orgulhoso e muito emocionado para chegar aqui nesse dia e dizer que vocês estão realmente recompensando toda a luta que eu tive desde 2013 até hoje, 2025, e continuarei lutando. Em reunião com o nosso prefeito Elbert Rezende, desde 2020, quando eu virei vereador, virei secretário, né, que eu perdi a eleição em 2020, e ele me deu a oportunidade de ser secretário de esporte. Nós executamos a lei Bolsa Atleta, mas eu vim conversando com ele que a gente tem que ter algo mais para esses jovens que estão realmente ganhando o mundo, se destacando nas seleções das suas modalidades esportivas. E, com isso, em reunião com o prefeito, nós vamos sim implantar o Bolsa Elite, que vai ser uma bolsa com valor maior do que o Bolsa Atleta. E, junto com a Bolsa Elite, nós estamos amadurecendo e já conversando também sobre o Bolsa Técnico, que é de suma importância. Nós temos um profissional de educação física da modalidade esportiva dos atletas para fazer o acompanhamento desses atletas e a gente ter mais sucesso ainda do que nós já estamos tendo. Então, só quero agradecer aqui ao prefeito Elbert Rezende pela confiança em nosso trabalho, que o senhor me deu ao longo desses 4 anos, quando fui secretário, e agora ouvindo o Marvel como vereador, levando as pautas importantes das atividades esportivas da nossa cidade, e tenho certeza que ele também está muito feliz com os resultados que o Bolsa Atleta está trazendo para a nossa cidade de Macaé. Macaé sendo vista pelo mundo inteiro. Isso é muito importante para o desenvolvimento de nossa cidade também. Haja vista que o investimento no turismo, no desenvolvimento econômico, está sendo feito com muito desempenho e de uma forma exemplar pelo prefeito Elbert Rezende, e o esporte não poderia ser diferente. Por fim, presidente, terminando aqui a minha fala, eu quero também parabenizar os servidores públicos de nossa cidade, os servidores da casa, que sempre me tratam muito bem, com educação e fazendo o serviço que tem que ser feito da melhor forma possível. Os servidores da prefeitura também, que estão lá sempre aberto ao atendimento e fazendo da melhor forma possível. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei da vereadora Liomar Queiroz, que institui no calendário oficial de Macaé a Semana Municipal de Prevenção a Acidentes com Motocicletas. A proposta visa conscientizar a população e promover ações educativas voltadas à segurança no trânsito, especialmente para quem utiliza motocicletas como meio de transporte. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, nosso público presente, as pessoas que estão nos assistindo online. Quero parabenizar aqui o nosso vereador amigo Tico Jardim, homem grande. Quero parabenizar também os nossos servidores do município, da nossa casa. Gratidão a todos. E esse projeto de lei, ele nasce da necessidade constante de falarmos sobre acidentes de trânsito. Todos os dias a gente tem vivenciado vários acidentes de trânsito. Perdemos pouco tempo, conforme o Alan falou, um menino atropelado, uma moto no Lagomar. Perdemos agora também um acidente com 2 jovens, uma menina apenas de 14 anos, que veio a óbito. Né? A gente tem vivenciado dias de muitos acidentes em Macaé.
A gente tem encontrado o nosso Jaime, que é o secretário de Mobilidade, está atento a tudo que vem acontecendo em Macaé. E essa lei nasce da criação do projeto, nesse projeto de lei, para a prevenção de acidentes de trânsito, para que nós possamos falar todos os dias, porque a gente não pode permitir, né, que todos os dias aconteça acidentes. Trago a vocês, vereadores, aos senhores vereadores, para fazer uma reflexão e que vote a favor, para a gente criar essa Semana Municipal de Prevenção e Conscientização de Acidentes de Trânsito em Macaé. Pensando no futuro e na ética digital, foi instituído o programa sobre o uso responsável da inteligência artificial no âmbito do município de Macaé. A proposta do vereador Ricardo Salgado reforça que toda a aplicação da IA deve ocorrer com supervisão humana, garantindo segurança, transparência e responsabilidade. Aqui a gente começa a discutir de forma muito séria o uso da IA na administração pública. Quero até agradecer a secretaria. Na verdade, esse projeto de lei é um compilado de pelo menos mais 2 blocos, onde esse tinha que ser lido primeiro e ser discutido primeiro, porque esse começa a trazer uma base razoável para discutir a IA. Aqui eu não quero discutir se a IA é boa ou ruim. Eu estou discutindo aqui que a IA é uma realidade que já está no dia a dia, a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas muito mais do que isso, esse projeto de lei, ele vem como principal objetivo otimizar o processo administrativo, melhorar o serviço público, mas principalmente, presidente, isso eu vou lutar constantemente, sempre com a supervisão humana. E eu quero deixar claro que esse projeto de lei aqui, ele não está se referindo ao poder privado, né? Na verdade, a gente sabe que na administração privada as coisas têm que ser mais céleres, porque tempo é dinheiro, não é isso. A gente está falando aqui para trazer justamente essa celeridade na administração pública, usando um instrumento que hoje já está na vida dos nossos munícipes, que é a IA. Né? Então, a gente começa hoje com um compilado, onde aqui tem um marco regulatório, onde tem princípios sólidos de ético, princípios sólidos de proteção à dignidade humana. Por exemplo, tem que ser processos usando a IA que possam ser auditados, usar a IA com supervisão humana quando a decisão é uma decisão que envolve vidas. Então, hoje, eu acho que a Câmara, aprovando essa PL, não só aprova um grande instrumento para a administração pública, mas também marca Macaé, mais uma vez, saindo na frente, discutindo coisas que talvez outros municípios vão discutir isso daqui a 10 anos e aí não conseguem regular e trazer a harmonia da programação e da evolução constante que é a IA no nosso dia a dia. Obrigado, presidente, e peço para todos que votem a favor. A vereadora Leandra Lopes solicitou a criação da Frente Parlamentar Memórias de Macaé. A iniciativa busca preservar a identidade cultural do município. O vereador Ricardo Salgado também participou da discussão, destacando os avanços tecnológicos que contribuem para a preservação da memória histórica. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Parabéns, companheiro aí, ó, Tico Jardim, pelo dia de hoje. Parabéns a todos os servidores públicos. Aproveitar aqui a oportunidade, parabenizar a todos aqueles que se dedicam, que fazem a diferença, que trabalham à ponta, fazem a cidade funcionar. Estamos todos hoje aqui porque teve uma estrutura e mão de obra de vários servidores que estavam aqui empenhados para poder fazer, inclusive, a sessão de hoje, mas também funcionar uma cidade, tanto no trânsito quanto nos hospitais, em todos os lugares que estão funcionando, inclusive aqueles que também trabalham com a internet, né, que colocam os sistemas para funcionar, e às vezes a gente até esquece, porque a gente lembra da ponta, mas esquece todos aqueles que estão aí na ciência e tecnologia, que estão trabalhando diariamente para fazer o poder público rodar. Então, a importância de todos os servidores na motivação, na valorização e na democratização de uma cidade. Então, parabéns a todos os servidores públicos pelo dia de hoje. Bem, falando dessa frente parlamentar, a gente não tem como falar de futuro sem a gente preservar a nossa história. E preservar a história de Macaé é preservar a memória da cidade. A gente vem se perdendo, a cidade vem crescendo.
A gente vem construindo o nosso futuro, mas a gente está esquecendo também de onde a gente veio, qual é a raiz da cidade. E quando eu entrei com essa sugestão, presidente, de buscar essa memória de Macaé, eu estou falando de várias instituições que trabalham aqui dentro da cidade, que preservam a nossa história, assim não só como os nossos museus, mas locais. O debate, por exemplo, todo o arquivo do debate dos seus 50 anos, com todos os registros da nossa Macaé, está ali sendo doado, né? A gente recebeu parte dele, eu acho que Cezinha estava presidente da casa e recebeu parte desse arquivo do jornal Debate, assim como várias instituições que fizeram parte da nossa história, que já se fechou e a gente vem se esquecendo de onde veio Macaé. Esse ano vai comemorar aí 100 anos de Tunito. Esse ano a gente está aí com tantas histórias de Macaé registradas, mas pouco falada. Como a gente vai falar de futuro se a gente não consegue preservar e nem falar do nosso passado? Como a gente vai fazer com que uma criança, Tico, conheça Macaé como era anteriormente, se a gente não consegue falar para ela de onde veio Macaé? Talvez tenha esquecido que a gente tem estação ferroviária da Serra, que a gente veio da Serrovia, que a gente veio do café, que Macaé começou lá atrás, que Macaé veio da Péscalo, e que tanta gente produziu essa história. E como é importante a gente preservar a história. Então, a minha solicitação nesse requerimento é para que se crie uma frente parlamentar falando das memórias e cultura da cidade, para que a gente possa preservar a cultura e a história de Macaé. Eu quero muito que essa cidade cresça e desenvolva, mas eu também quero muito que ela não perca a sua história, que ela não perca suas raízes e para que mostre para todo mundo a identidade de onde veio a nossa cidade. Então, essa aí é a minha solicitação como requerimento. Aproveita aí e continuo com o meu parabéns ao Dia do Servidor Público. Obrigada, presidente. Estou ombreando com você nessa missão. E aí, para o pessoal aí que acha que tem combinado entre a gente, não tem, tá vendo aí? Hoje a gente estava falando de futuro, falando sobre uma PL que a gente acaba de aprovar, e eu costumo dizer que não adianta a gente falar do futuro sem olhar o passado. E a nossa geração, Leandro, a geração, no modo geral da Câmara, tem uma responsabilidade muito grande. Ainda falando de tecnologia, mas também falando de história, a gente tem a obrigação de passar para gerações futuras essa responsabilidade, né? A responsabilidade do analógico, a transição para o digital, a responsabilidade da internet de escada, que tinha que ser depois da meia-noite, porque o pulso era mais em conta, para hoje a internet ser de forma instantânea. E mais do que isso, como macaense, temos a responsabilidade de trazer esse pouquinho do interior, de saber qual é o nome da rua. A gente não sabe, é a Rua da Citiqual, é o Beco do Caneco, é o Barril, é onde era a antiga Banerje. Então, esse tipo de raiz, eu acho que a gente, como figura pública e como minhoquinha da terra, seja por opção ou seja por vocação, a gente tem essa responsabilidade de preservar a história e pode ter certeza que eu farei parte disso. Estou de pé e a ordem sempre para você, meu amigo, para a gente preservar a história. Tá bom? Obrigado, presidente. O vereador Ron de Macaé chamou a atenção para um acidente fatal ocorrido na última semana no bairro do Lagomar. Em resposta ao ocorrido, o parlamentar solicitou a instalação de novos redutores de velocidade na região, com o objetivo de reduzir os riscos e aumentar a segurança dos moradores e motoristas que circulam pelo local. Presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras presentes em plenário, público presente, que assiste remotamente, presencialmente. Senhor presidente, falando um pouquinho dessa questão desse acidente que aconteceu no Lagomar, esse trágico acidente, né, que veio a óbito uma criança. Eu tenho certeza que não só o nosso mandato de vereador do Ronde, mas de todos os vereadores aqui, recebeu alguma mensagem, alguma cobrança, e dizer para a população que o nosso trabalho, o nosso dever de cobrar e fiscalizar, a gente faz. Eu tenho um carinho muito grande pelo bairro Lagomar, como vereador Amaro também muito atuante naquele bairro, só que a gente esbarra em algumas leis. A gente cobrou redutor de velocidade, Leandro, a gente cobrou quebra-mola, só que existem algumas determinações de leis federais, estaduais, que impedem que em algumas avenidas, como a dos Bandeirantes, Tico, seja instalado. Então a gente pede até que a mobilidade, junto ao seu corpo técnico, ver com carinho o estudo, se for o caso, presidente, que instale um radar, para que inibe um pouco essa questão da alta velocidade. Porque depois do acidente, eu tive no Lagomar, nós ficamos 10 minutos em frente à casa da Luciana, conversando, uma amiga nossa,
A quantidade de moto que passa correndo, Leandro, é fora do normal, depois de um acidente acontecido um dia antes. Então é lamentável, né, essa situação. Parabéns, Leomar, pelo projeto. Assim a gente espera que a população possa se educar nessa questão do trânsito. E é porque tudo cai sobre a gente. O vereador não está fazendo, não está trabalhando, não é isso. Porque aqui a gente está trabalhando, aqui é um trabalho sério. Né? Tudo que chega de demanda, eu tenho certeza, não só no meu gabinete, no gabinete de todos vocês, a gente protocola, corre atrás, mas também existem leis que a gente temos que respeitar. Então, pedir a mobilidade, né, junto ao presidente, que possa reforçar, que seja feito um estudo para aquela principal do Lagomar, algo precisa ser feito ali, porque em menos de um ano são 2 vidas, Leandro, que foram ceifadas ali. Uma na mão do lado direito e agora na mão do lado esquerdo, acidente de moto. Então, a gente se sensibiliza, né, pela perca da criança e como aqui hoje, né, representante do povo, eu peço o apoio de todos vocês para que a gente possa fazer algo pelaquela situação. Obrigado, presidente. E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente, compartilhe e até a próxima.